Quarta carta. Em minha última mensagem, venerável senhora, prometi enviar-vos a carta que um defunto escreveu a um amigo, habitante da terra. E essa carta, melhor do que eu, poderá agora esclarecer as minhas ideias sobre o estado de um cristão depois da morte do corpo. Tomo, portanto, a liberdade de vô-la enviar. Julgai-a sob o ponto de vista que vos indiquei e tende a bondade de fixar vossa atenção mais sobre o seu assunto principal do que sobre as minúcias particulares, embora tenha eu poderosas razões para supor que essas minúcias encerram verdades. Para melhor inteligência das matérias que me proponho expor, julgo ser necessário fazer-vos notar que tenho quase a certeza de que, apesar da existência de uma lei geral, eterna e imutável, de castigo e felicidade, cada espírito, segundo seu caráter, não só moral e religioso, mas também pessoal e oficial, terá de sofrer penas depois da morte do corpo, ou gozará de felicidades apropriadas às suas qualidades. A lei geral se individualizará para cada um em particular, isto é, produzirá em cada ser um efeito diferente e pessoal, assim como a luz, que atravessando um vidro de cor, côncavo ou convexo, se espalha em diversos raios com a cor e a direção desse vidro. Eu desejaria ver aceito como princípio isto: embora todos os espíritos, felizes ou não, estejam sob a ação da lei das afinidades, é contudo presumível que o seu caráter substancial, pessoal ou individual lhes dê um gozo ou sofrimento essencialmente diversos de um para outro espírito. Cada qual sofre de um modo especial, diferente do sofrimento dos outros, ou experimenta gozos que nenhum outro pode sentir. Nota: a ansiedade que às vezes se experimenta nos sonhos pode dar uma ideia da natureza dos sofrimentos ou das alegrias que nos esperam depois da morte, definidos claramente na obra O Céu e o Inferno. Fim da nota. Essa ideia, que julgo verdadeira, serve de fundamento às seguintes comunicações dadas por espíritos desencarnados a seus amigos da terra. Folgaria que compreendesseis, senhora, como cada homem, pela formação do seu caráter pessoal e pelo aperfeiçoamento da sua individualidade, pode preparar-se para gozos especiais e para uma felicidade particularmente sua. Como essa felicidade, apropriada a cada indivíduo, é a que todos os homens procuram ou olvidam, embora todos tenham a possibilidade de a alcançar e gozar, tomo a liberdade, veneranda senhora, de vos rogar com insistência que vos digneis analisar atentamente essa ideia, pois certamente não a julgareis inútil a vossa edificação e elevação para Deus. Deus se colocou e igualmente dispôs o universo no coração de cada ser humano. Todo homem é um espelho particular do universo e do seu Criador. Empreguemos, pois, todo o nosso esforço em conservar esse espelho tão puro quanto possível, para que Deus possa ver-se refletido na sua bela criação. João Gaspar Lavater, Zurique, 14 de setembro de 1798. Carta de um defunto a seu amigo, habitante da terra, sobre o estado dos espíritos desencarnados. Foi afinal permitido, querido amigo, satisfazer ainda que só em parte o desejo que eu tinha e também partilhavas de comunicar-te alguma coisa sobre o meu estado atual. Desta vez, só poderei dar-te alguns pormenores, e depois
tudo dependerá do uso que fizeres de minhas comunicações. Sei que muito grande é o desejo que nutres de saber notícias minhas e, em geral, do estado dos espíritos desencarnados, mas não é menor a minha vontade de dar-te a conhecer tudo quanto for possível neste sentido. Nota: dotados de órgãos mais livres que os nossos, os espíritos percebem as coisas de um modo diferente daquele que conheciam quando encarnados, mas eles podem revelar-nos somente o que for compatível com o nosso progresso e os nossos esforços. Fim da nota. O poder de amar, compatível ao ser humano no mundo material, avoluma-se de um modo extraordinário quando ele passa a viver no mundo espiritual. Com o amor, aumenta-se proporcionalmente o desejo de transmitir às pessoas que conheceu na Terra tudo o que lhe é permitido. Começo por explicar, meu bem-amado, qual o meio por que me é dado escrever-te sem tocar o papel, sem conduzir a pena, ou mesmo como posso falar-te numa língua que aí não compreendia. Nota: o ensino de O Livro dos Espíritos confirma essa definição e, portanto, Lavater pode ser considerado um dos precursores da doutrina. Fim da nota. Basta isso para fazeres uma ideia aproximada do nosso estado presente. Imagina que o meu estado atual, em relação àquele que tinha na Terra, é pouco mais ou menos como o da borboleta, que depois de abandonar o casulo da lagarta, fica voejando nos ares. Sou, portanto, essa lagarta transformada, emancipada, depois de passar por duas fases. E assim, voamos algumas vezes, porém nem sempre, ao derredor das cabeças dos homens. Uma luz invisível aos mortais, conquanto visível a alguns, brilha e irradia-se docemente do cérebro de todo homem bom, amante e religioso. A auréola que imaginaste para os santos é essencialmente verdadeira e racional. Essa luz torna feliz todo ser humano que a possuir, pois ela se combina com a nossa em laços de simpatia e segundo o grau de claridade que lhe for correspondente. Nenhum espírito impuro pode ou ousa aproximar-se dessa luz santa. Por meio dela, podem se perscrutar facilmente as almas, a fim de serem lidas ou vistas em toda a sua realidade. Assim, cada pensamento que parte dos seres humanos é para nós uma palavra e, às vezes, um completo discurso. Respondemos aos seus pensamentos, porém, eles ignoram que somos nós que estamos falando. Sopramos ideias que, sem o nosso concurso, eles não poderiam conceber, embora lhes fossem inatas a disposição e a aptidão para recebê-las. O homem digno de receber a luz torna-se, desse modo, um instrumento útil para o espírito simpático que a deseja comunicar. Encontrei um espírito, ou antes, um homem acessível à luz, do qual me pude aproximar, e é por seu órgão que me dirijo a ti. Nota: consiste nisso a mediunidade, conforme está perfeitamente explicado em O Livro dos Médiuns. Fim da nota. Sem sua mediação, impossível seria entender-me contigo verbalmente, palpavelmente ou mesmo por escrito. Recebes, por esse modo, uma carta anônima da parte de um homem que não conheces, porém que alimenta em si grande tendência para as coisas ocultas e espirituais. Pouso sobre a fronte dele, da mesma forma que o mais divino de todos os espíritos
pousou sobre a fronte do mais divino de todos os homens no ato do seu batismo. Suscito ideias e ele as descreve sob a minha inspiração, sob a minha direção, por efeito de minha irradiação. Nota: a ideia suscitada por um bom espírito não pode ser má, porém, é mais fácil em nosso mundo que as inspirações venham de espíritos inferiores. Por isso, convém saber discernir o bem e o mal. O fim do espiritismo é contribuir para o nosso aperfeiçoamento, e convém que não façamos dele um mau uso para não nos tornarmos vítimas dos espíritos inferiores. Lede o livro dos médiuns. Fim da nota. Por ligeiros toques, faço vibrar as cordas de sua alma, de um modo conforme com a sua individualidade e com a minha. As minhas ideias tornam-se suas, e assim ele se considera ditoso em escrever o que eu desejo. Sente-se mais livre, mais animado, mais rico de ideias, julga viver e pairar no elemento mais alegre e claro. Anda como um amigo pela mão de outro amigo, e desse modo é que te foi dado receber uma carta minha. Quem a escreve se considera livre e realmente o é, pois nenhuma violência sofre. São como dois amigos que, de braço dado, se assistem reciprocamente. Deves sentir que meu espírito se encontra em relação direta com o teu. Concebes o que te digo e compreende os meus mais íntimos pensamentos. Basta por esta vez. O dia em que expirei esta carta se chama entre vós 15 de setembro de 1798.